Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao podcast Restaurantes Incríveis. Eu sou o Vicente Gouveia, responsável pelo Colibri, o maior software de gestão para bares e restaurantes do Brasil e criador do método Restaurantes Incríveis, onde a gente ajuda você a lotar o seu restaurante todos os dias, dando de exemplo as pessoas que chegaram lá, os donos de bares e restaurantes de maior sucesso do Brasil. Eles contam a história da vida deles, a experiência deles, para que você possa aplicar aí no seu restaurante. E aqui do meu lado, meu parceiro Douglas Jardim. Vicente, estamos aqui mais um episódio. Mais um, meu amigo, mais um. Você tem... Se você quer história, então hoje nós vamos ter história bacana. Esse daí acho que uma hora nem vai dar. Nem vai dar para conversar. Muito pouco. Muito legal. Douglas Jardim, um dos caras que mais entende de gestão de bares e restaurantes no Brasil. Um dos caras que mais entende de Colibri no Brasil. Então, vamos lá, meu amigo. Cada dia aprendendo mais um pouquinho. Muito legal. Vamos apresentar o nosso convidado? Vamos lá. Vamos lá. Douglas, sabe o que é você criar um restaurante de sucesso? Deve ser difícil, né? Esse cara fez 2. Chique demais. Ele é dono de uma cantina fundada em 1988, que é a mais tradicional da cidade de Campinas. Além disso, em 1993, ele começou um outro negócio, uma pequena operação de autolanches, que logo depois se tornou o primeiro restaurante com playground infantil da região de Campinas. A partir daí, o negócio não parou mais de crescer. Sua receita para o sucesso leva boa comida, carinho e diversão. Suas pizzas são feitas com farinha importada, seus burgers são artesanais e seu chopp está sempre na temperatura perfeita. A arquitetura dos seus restaurantes é super moderna e eles estão localizados nos pontos mais nobres da cidade de Campinas. Muito obrigado por ter aceitado o convite de participar do podcast Restaurantes Incríveis e compartilhar sua história de vida com os outros donos de restaurantes que assistem ao nosso programa. Seja muito bem-vindo, José Ferreira, dono do Mr. Pio e do Fellini. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu estou muito honrado de participar desse programa. Que legal. Fico muito feliz aí com os elogios aí, os adjetivos aí generosos. Só pode ter vindo de amigos, né? Sem dúvida. Mas quando vocês falam que tem, o tempo é curto, que tem história, cara com 68 de idade, ele tem mais para contar o que viveu do que quer viver, né? Tem história, né? Não, que legal, meu amigo. E mais carinhosamente conhecido como Zé Ferreira, ou Zé do Piu Piu, né? Acho que esse é o nome. Cara. Legal. Já foi Zezinho da Casa Nova. Zezinho da Casa Nova. Vamos contar isso, Depois que foi o Zé da Felina, agora Zé do Piu Piu. Zé do Piu Piu. Legal. Chique demais. E na escola dos meus filhos é o Zé da Carina, viu? É o Zé da Carina. Que legal. É minha esposa. Parabéns, meu amigo, parabéns. Cara, eu queria começar com a pergunta mais difícil de todas. Essa é difícil, Zé. Quem é José Ferreira? Olha, realmente é difícil a gente falar de nós mesmos, né? Para cada um. Mas eu me defino como uma pessoa, acima de tudo, abençoada. Muito abençoada. Sou cristão, tenho muita fé em Deus. E ao longo da minha vida eu tenho sido abençoado por Deus nas minhas decisões. E acredito que talvez essas bênçãos venham primeiro pela fé que eu tenho nele. E segundo, pela retidão. E ser uma pessoa honesta, trabalhadora, perfeccionista, enfim, chato pra caramba, como muitos dizem, né? Mas um cara que começou muito, muito jovem, muito adolescente ainda. Quantos anos começou? Eu tinha 16 anos, eu nunca fui empregado, eu sempre comecei já, porque eu venho do comércio, né? Meu pai era comerciante, saudoso Zé Ferreira. Meu pai era do ramo de secos e molhados. Então eu venho lá do bairro do Jardim Proença, aqui em Campinas, que naquela época se chamava de Vila dos Apertados. Meu pai tinha um armazém, que naquela época se chamava Secos e Molhados, né? E ele era um comerciante extraordinário. Tanto que ele começou com o armazém, mas logo ele começou a vender no atacado, arroz, feijão. Então na minha casa, no meu quarto, tinha pilhas de sacas de milho, filhas, convivia de vez em quando com o estoque. Passava, não tinha jeito, né?
E eu vivi nesse cenário o tempo todo. Então, desde garoto, desde jovem, aquela veia comercial, ela saltou ao ponto de eu, se me permitir contar uma historinha de criança aqui. Sem dúvida. Eu me lembro muito bem, meu pai era bastante austero e eu pedia para ele uma bicicleta. Eu queria ter uma bicicleta e minha mãe não queria me dar uma bicicleta. Não, a bicicleta é perigoso, você pode cair, mas eu quero uma bicicleta. Mas eu não ganhei a bicicleta. Muito bem. Um dia eu consegui uns troquinhos daquele que a gente ganha de boas festas de final de ano, comprei um garrafão de vinho. Aí esse garrafão de vinho eu fiz uma rifa. Você rifou o vinho? Rifei o vinho. Com o dinheiro da rifa eu comprei uma espingardinha de pressão novinha. E um dia achei um cara que tinha uma bicicleta, estava louco com uma espingardinha de pressão, eu troquei com a bicicleta. Jogo de xadrez. Ali, 3 jogadas na frente. Eu me divirto com essa história. Que lindo, Então, cara. garoto, e já era rolê para chegar no meu objetivo. Empreendedor. E tinha nato, que deixar velho. a bicicleta na casa do amigo. Pra mãe não podia saber. Pra não saber. Nossa. Não saber. É roleiro e estrategista. Que legal, cara. Então, e aí estudei, me formei em administração de empresas na PUC, mas antes disso, meu pai teve problemas de saúde e alguém precisava tocar o mercado do meu pai, que naquela época, então, já não era mais os Secos e Molhados, já era supermercado, que a gente chamava naquela época de Peg-Pag. O Peg-Pag, sim. Não tinha assim, atendente atrás do balcão. Você entrava, então pegava era e uma pagava. novidade, né? Mas vai pôr um Peg-Pag? Mas como assim? A pessoa não vai ser atendida? Porque Era a caderneta, né? Idoneidade, né? Naquela época, nos princípios, os comerciantes punham o lápis aqui na orelha, Ficava né? atrás do balcão. E tirava o pedido, e depois a gente carregava as encomendas, a gente chamava de pedidos, né? Colocava em caixas de madeira, e o meu pai tinha uma charrete com uma mula, eu lembro, porque eu tinha que cortar capim para mula, Paulista é o nome dela, e fazer entrega de charrete. Nessa fase onde eu tinha 16 anos, meu pai já tinha o supermercado, já tinha lá os caixas e tal, e minha mãe me falou, olha, você vai ter que cuidar do negócio do seu pai. Eu falei, mas por que não, meu irmão, que era mais velho? Mas meu irmão era músico, tocava em banda, tinha outro viés, né? E a minha mãe já percebeu, não, você vai ter que ir lá, porque não pode ficar só na mão dos empregados, e tinha um tio que era sócio dele também, mas também era muito novo, né? E eu acabei indo aos 16 anos para o supermercado do meu pai. Baita responsa logo cedo. E foi ali que eu comecei a minha atividade de comerciante. E como é que veio a loja de material de construção na história? Então, Vicente, quando eu desempenhei esse trabalho, eu tinha muita sede de conhecimento. E eu fui para cima mesmo, e o mercado do meu pai deu uma alavancada, eu fiz um trabalho legal. E eu tinha uns tios que tinham supermercados também, chamava Supermercado Vila Rica, na antiga Vila Rica. Vila Rica. Onde hoje, inclusive, a rua é o nome do meu avô, que foi homenageado pelo Orestes Querces na época. Sim, tal, né? né? E meu tio falou, olha, o Zé, vem cá, tal. Eu, garoto, aí eu já estava com 18 anos. Já tava. Já com 18 anos. 2 anos. Eu tenho um terreno lá no Novo Campos Elíseos, eu quero montar uma loja de material de construção, você não quer trabalhar comigo? E meu pai querendo que eu ficasse com ele. E eu falei, pai, esse ramo de supermercado me ensinou muito, mas eu não me vejo nele. Não me vejo nele. Mas até ficaria se não tivesse essa oportunidade. Não, vamos montar uma loja de material de construção. Eu falei, vamos. Então, quanto você quer para trabalhar? Eu falei, não, eu não vou de gerente, não. Eu vou se for sócio. Mas como sócio? Eu falei, vamos ver quanto a gente vai pôr aí de dinheiro. Quanto você tem? Eu falei, não tenho nada. Mas você tem, você me empresta e eu pago juros. Pô, sobrinho, eu falei, se não for assim, eu não vou. E ele queria comprar meu passe. Aí eu lembro que com 100 mil, eu não sei o que é 100 mil, tá? Tá, o dinheiro, 100 mil dinheiros da época. Era 100 mil dinheiros que eu não sei. Devia ser tipo 500 mil hoje, talvez. Eu assinei uma nota promissória para ele. Carbonada. E eu fui entrar numa loja de material de construção, montei uma loja, sem nunca ter entrado numa loja de material de construção. E ali eu dei minha vida. Lá no Campos Elíseos, era terra, rua de terra, e era um bairro novo. Muito material de construção. Eu tinha que vender poste, zimbra de poço, quer dizer, todas essas coisas. E eu trabalhava, e de domingo, inclusive,
eu trabalhava pra caramba, porque como era um bairro pobre, os trabalhadores tinham tempo de mexer nas suas obras nos domingos, né? Domingos feriados. É ali que eu deitava e rolava. E ali eu fiz a minha vida. Foram mais de 30 anos ali. 30 anos. E já com o nome Casa Nova. Casa Nova. Esse nome Casa Nova foi dado pelo meu pai. Meu pai falou, põe Casa Nova. Aí eu coloquei lá, comercial, Casa Nova e tal. E essa... a coisa deu certo também, porque como meu tio era meu sócio, e meu tio já tinha crédito no mercado, eu usava um nome claro. Ah, mas você quer comprar tal? Quer dizer, um dia apareceu o vendedor da Deca lá, quase estendi um tapete vermelho pro cara. Né? Direto, né? Deca, da fábrica. Aqui nesse lugar, né? Que era uma... Aí ele falou, não, eu vim aqui porque seu tio é meu amigo. Então eu falei, tá explicado, né? Tá explicado. E essa credibilidade dele me ajudou demais. E eu soube aproveitar, né? É a questão da engenharia social. Tem uma piada maravilhosa, que é a piada do casamento da filha do Bill Gates. O cara tem um filho, e aí ele chega pro Bill Gates e fala, Bill Gates, o meu filho vai casar com a tua filha. Aí o Bill Gates fala, mas quem é você? Quem é teu filho? Imagina, você tá louco? Ele falou, meu filho é o futuro presidente do Banco Mundial. Aí o cara fala, Aí o Bill Gates, não, se ele vai ser o futuro presidente do Banco Mundial, eu concedo a mão da minha filha. Aí o cara chegou lá no Banco Mundial e falou, meu filho vai ser o próximo presidente. Aí os caras do conselho do Banco Mundial, mas quem é você? Quem é teu filho? Meu filho é o genro do Bill Gates. Então tudo bem. Sensacional. É só o momento que você conta o que é pra quem. O momento pra quem, né? É exatamente isso. Engenharia social, né? E essa credibilidade foi tanta que até tivemos comerciais da época, né, Zé? Famoso da Casa Nova. Então, a Casa Nova, ela foi muito bem e ela transcendeu o bairro que ela estava. Eu comecei depois compramos, aí a história continua, porque eu consegui pagar aquela promissória, aí cheguei pro meu tio, falei, agora eu quero comprar o terreno. Não, mas o terreno eu não vendo. Falei, então o senhor arruma outro sócio. Aí, falei, como é que você vai pagar? Falei, eu assino uma nota promissória. Então, a primeira coisa que eu falo para quem está começando é não ter medo da dívida, desde que ela seja controlada, desde que ela tenha... Você vai fazer a dívida, mas você sabe onde você vai investir e sabe que vai dar resultado, não tem problema. Eu só consegui chegar em algum lugar na vida devendo. Porém, sempre com o pé no chão. Nunca fiquei devendo para comprar carro, devendo para comprar... Não, supérfluo. Não, é devendo, quero dever, mas eu quero... Investir. Tá investindo pra ter um retorno maior do que a dívida que eu estou assumindo. Né? Não para lucro. Tem que ser maior que os juros que você paga, né? E foi assim que eu consegui comprar o terreno dele. Aí foi comprando as casas do lado, virou uma quadra toda, 7 mil metros, que estão lá até hoje, né? A matriz. E aí eu comecei a entender que ali estava pequeno para a gente, para o mercado, porque eu comecei a atender também construtoras. Passei do varejo e fui para o atacado. E comecei a atender construtoras. E aí eu comecei a divulgar mais para a região o nome Casa Nova, e foi uma época que eu investi muito em publicidade. Na época ainda era uma coisa viável. E em 1986, um radialista amigo meu me falou, eu vou trazer aqui Osmar Santos, tal. Pô, Osmar Santos, vocês devem lembrar, sim, né? Pra caramba. Era o pai da matéria, né? Era o ícone. E não é que Osmar Santos foi lá e ficou meu amigo, e ele passou a ser o garoto propaganda da Casa Nova. Olha aqui. Eu tenho vários comerciais, inclusive gravado pelo pai da matéria, pelo Osmar Santos, que é meu amigo até hoje. Enquanto você vive as emoções da Copa, repare nas maravilhas da Itália. Toda essa beleza revela a cultura italiana. Mas a beleza da arquitetura brasileira também já é admirada no mundo todo. Campinas, cidade atual, dinâmica, identifica-se com um nome: Casa Nova Materiais para Construção. A Casa Nova tem tudo para o acabamento da sua casa: louças, metais, pisos, azulejos dos mais atuais. E o pagamento? Tem sempre um plano na sua medida na Casa Nova. Faça a conexão Brasil-Itália, garotinho. Exija a beleza dos materiais da Casa Nova. O Osmar ficou muito amigo, inclusive na semana que ele teve o acidente. O AVC lá que... Não, o acidente de carro. Nós almoçamos juntos no Piu Piu aquele dia.
E ele até queria abrir uma loja de material esportivo em Campinas, me chamou e tal. Eu falei, Osmar, vamos continuar amigos, que vai dar certo, né? E até hoje eu tenho muita convivência com ele. Agora menos por causa da dificuldade de mobilização. Mas foi aí que a Casa Nova ganhou muita expressão. Pô, como é que uma loja lá do Campos Elíseos tem um Osmar Santos, que era o cara, né? Que era o cara. Cara da direta já. Global, tal. E essa coisa de investir muito em publicidade deu muito resultado, tanto que depois nós tivemos que a clientela reclamar, é muito longe, é muito longe, é muito longe. Foi quando eu resolvi abrir uma loja no Cambuí, que está lá até hoje, né? Hoje eu não estou mais na Casa Nova, é bom que se diga, já terminei meu ciclo lá, né? E aí quando eu monto quando eu montei já no Cambuí já foi em 93. Mas aí em 88 entrou a Fellini na história. Vamos entrar nessa agora. Sim. Vai lá. Mas antes, tem um comercial legal que eu acho legal de veicular, foi do Chico Anísios, do Casa Nova, né? Acho Isso, legal sim. passar esse daí. Vamos dar uma olhada? Pô, sensacional. Então, mas esse comercial do Chico Anísio, ele só foi feito na Casa Nova por causa da Fellini. O porque gancho ele frequentava a Fellini. o gancho foi a Fellini. E ele ser o Chico Anísio é uma história muito interessante, porque a Fellini foi criada em 88, né? E mais uma vez vai o Zé Ferreira lá vender carro, vender apartamento, tudo que eu tinha. Para montar emprestei um Fusquinha da minha mãe para montar a Fellini. Peraí, então vamos fazer assim, vamos ver o comercial que eu tô curioso agora. Sensacional. Coloca na tela, por favor, pessoal. Agora, a minha pergunta é para você. Qual a loja em Campinas onde se compra material de construção pelo menor preço? Se não sabe, nota 0. O melhor lugar é na Casa Nova Materiais para Construções, ali no novo Campos Elíseos. Vai lá rapidinho. A Casa Nova está comemorando 15 anos, com excelentes ofertas e os melhores produtos. Casa Nova, 15 anos, ofertas que são uma verdadeira aula de economia. E o precinho, ó. Cara, você viu que legal? O cara não é fraco não, né? Parabéns, parabéns. Material de construção, quando que despertou para mudar para restaurante, para gastronomia, meu amigo? Olha, na verdade não foi para mudar, né? Foi para agregar. Porque eu era trabalhador pra caramba, fazia faculdade à noite, mas eu tinha minha vida social de solteiro muito intensa, né? E eu gostava de sair para bar, sair para restaurante, e acabei ficando amigo de um dos donos dos bares mais famosos na época em Campinas, que era o do Red Lion. Red Lion era um pub inglês maravilhoso. E o Marco Antônio, que é meu sócio até hoje, que era um dos fundadores do Red Lion, daquela época, né? Não do de hoje. Comendo uma pizza e tal, eu falei, cara, eu tenho muita vontade de diversificar, eu quero diversificar para não ficar só com material de construção, eu queria montar um restaurante, o que você acha? Vamos sim. E aí decidimos, mas o que nós vamos montar? Eu falei, meu sonho é ter uma comida italiana, cozinha italiana. E aí despertou, vamos então atrás de um ponto, né? A gente foi atrás do ponto, na Silva Teles, onde era uma churrascaria, estava fechado, e falei, vai ser aqui. E já era o Cambuí já era o point? Porque a gente tá falando em 88, já era um bairro né? nobre, Já era um já. bairro nobre. Sempre foi, né? Sempre foi o Porque point. ele sempre foi planejado, é o bairro mais Sim, planejado. é o Jardins, o Jardins de Campinas, né? Já era, inclusive esse ponto era um ponto assim já bem interessante, claro, não como hoje, né? Mas era um ponto bem atrativo. E Agora, Zé, assim, supermercado, material de construção. Isso. Entrou num negócio totalmente novo, hospitalidade, gastronomia. Quais as maiores dificuldades no começo ali? Olha, com o restaurante eu quebrei a cara. Quebrei a cara, claro. Não tinha experiência nenhuma. E falei assim, eu vou, mas eu não estava lá. Né? A gente montou a Fellini até... É curioso porque muitos perguntam assim, mas por que esse nome Fellini e tal, né? Eu ia perguntar agora. Você ia perguntar. Por que Fellini? Então, Fellini porque a gente queria fazer, naquela época nós tínhamos 2 tratorias famosas em Campinas que comandavam o mercado de comida italiana, que era a Trattoria Tevere e a Trattoria Siena. As duas
com cardápio muito parecidos, bem concorrentes, as duas de ótima qualidade. E eu falei para o meu sócio... Terceiro da briga ali. Falei, não vamos entrar nessa briga não, vamos fazer uma coisa diferente. Foi onde a gente saiu dessa coisa mais sofisticada de tratoria e tal, para uma coisa mais rústica, cantina mesmo, uma comida mais farta, que é até hoje. Da né? mama, né? Assim, E aí, mas o que nós vamos fazer? Eu falei, olha, uma coisa eu já sei. Eu não quero nome geográfico, porque já está cheio de Romana, Roma, Tevere, Trastevere, Todas as Siena. cidades da Itália já foram tomadas. Eu quero um nome onde tenha... A gente não falava naquela época em restaurante temático, né? Sim. Mas, na verdade, nasceu ali um restaurante temático. E a gente falou, eu gostaria de ter um nome de um personagem e que a gente pudesse desenvolver toda a decoração, a arquitetura, o prato, tudo muito parecido com o que é esse personagem. E aí a gente começou a pensar em Michelangelo, tal, italiano, claro, até falar, pô, e Fellini? Ah, Fellini não morreu. Eu falei, pô, e daí? Você esperar ele morrer? Pô, Só memórias póstumas. E aí eu que já conhecia os filmes de Fellini, falei, não, Fellini, vamos lá em Federico Fellini, vamos estudar mais o que é Fellini. E aí é aquela história, né? Fellini é polêmico, os filmes deles não deixam de ser complexos. Alguns amam, outros odeiam. Eu conheço gente que fala assim, eu não consigo assistir filme desse cara. E outros falam assim, já assisti 10 vezes o filme dele, para entender, porque ele é de uma inteligência, uma intelectualidade absurda nas mensagens que ele passa nos segue filmes linha dele, de Almodóvar, tipo... E aí falei, pô, vamos embora. E aí a gente desenvolveu pratos com nomes de filmes, de atores, e chamamos um arquiteto, por sinal já falecido, que era músico também. E ele falou, olha, dentro dessa polêmica que é o nome de Federico Fellini, vamos fazer a decoração em cima de polêmica. Então, o nosso chão ficou bem polêmico. Ele tem cimento vermelho, cimento verde, seixo de rio e tijolo. Na parede tem elemento esmaltado com tijolo, que às vezes contrastando aquilo que é o filme de Fellini. E deu certo. Cara, que sensacional. Mas não deu certo sempre. No primeiro momento, olha, eu conto para vocês sem vergonha nenhuma. Houve uma quarta-feira que... Eu me lembro muito bem porque eu saía da loja de material de construção, eu não ficava no restaurante, né? E à noite eu ia ficar no caixa do restaurante. Depois ainda pegava pirocome para levar os garçons cada um na sua casa. Né? Foi muito difícil. E eu não tinha, como eu não tinha experiência nenhuma, vamos lá, fulano disse que é bom cozinheiro, pega, tal, não sei o quê, fizemos testes de pratos, mas... Naquela época, hoje é muito mais fácil, hoje você tem informações. Tem referência. Tem referência. Hoje estamos nós aqui falando de restaurante. Você quer uma receita. Quem está em casa está consumindo esse conteúdo. Exatamente. Hoje tem editores de gastronomia, tem Masterchef, tem... Você quer uma inteligência receita artificial hoje. Na época não tinha nada, Douglas. Isso era só a experiência da mãe da gente, né? Minha mãe cozinhava bem, e tá gostoso ou não tá gostoso, e vambora. Era muito difícil. E assim foi. A gente montou e a nossa cozinha tinha altos e baixos, mais baixos do que altos. Cara, mas que legal esse negócio do temático, Zé. Nossa, cara. Assim, o mestre dos restaurantes temáticos no mundo é os Estados Unidos, né? Assim, os caras têm uma cabeça... E até eu tive lá no começo do ano e gravei um vídeo muito bacana no Bubba Gump. Uau. Então tem aquele filme, né, o Forrest Gump. E aí os caras pegaram um personagem do Tom Hanks, e os caras pegaram um personagem do filme, que é o Bubba, que é aquele cara que estava no exército junto com o Tom Hanks, e o sonho da vida do Bubba era montar um restaurante de camarão. Quer dizer, os caras pegaram um pedacinho do filme e fizeram uma das maiores redes temáticas. Vamos dar uma olhada nesse vídeo que eu gravei lá no Bubba Gump. Meus amigos, hoje a gente está aqui no Bubba Gump do Complexo da Universal e esse é um dos maiores exemplos de como os Estados Unidos leva a questão temática nos restaurantes ao extremo. O Bubba e a história do camarão é um detalhe muito pequeno do filme Forrest Gump. E esse pequeno detalhe do filme virou uma das maiores redes de comida dos Estados Unidos. Vem comigo, vamos conferir o almoço, como é que vai ser.
vê que escola, né? E o Zé já fazia isso no Brasil em 1988, sem absolutamente nenhuma referência. Ele olhou e falou, acho que eu vou montar um negócio temático. Parabéns, meu amigo. Que visão, que cabeça. Parabéns. Zé, você passa de uma cantina para alguns anos depois para um autolanche e depois vira uma hamburgueria. Como é que você virou... Maluco, né? Da cantina para lanchonete. Uma cantina para uma lanchonete. Como é que você entendeu essa linha de crescimento para virar, assim, de gastronomias diferentes e crescendo as duas? Bom, isso tem um pouco a ver com a Fellini e também tem um pouco a ver com a loja de material de construção. Com a Fellini porque, conforme eu ia dizendo, no primeiro ano nós quebramos a cara e... teve uma quarta-feira que eu literalmente atravessei a rua, tem a igreja do Cambuí, eu sentei na calçada e chorei copiosamente. Porque não entrou ninguém no restaurante. Nossa. Ninguém. E eu olhei para o céu e falei, meu Deus, eu não vou fechar essa casa. Me ajuda aqui, o que está acontecendo? E aí eu falei, está acontecendo que você não está aí para ver. Você não tem seu dedo aí o tempo todo, sua comida tá ruim e tal. E eu falei, puxa vida. Você recebeu essa mensagem? Recebi essa mensagem e falei, eu já sei o que eu vou fazer. Aí lembrei do meu irmão, que o apelido é Pio, músico. E meu irmão é aquele cara que tem uma sensibilidade extraordinária, né? Como todo músico, né? Cara de uma sensibilidade, o viés comercial dele é mínimo, porque é um cara que trabalha muito mais com sentimentos, com criação, né? E eu lembro que o meu irmão era aquele cara que quando minha mãe punha comida na mesa, ele era crítico. E ele falava, mãe, hoje a senhora errou no sal aqui e tal. Eu falei, você tá doido? Lá. Eu tô com fome, eu vou comer. Ô mãe, põe um louro aqui. E minha mãe falava, mas você percebeu? E isso me tocou. E meu irmão já estava trabalhando à noite no Bradesco, na parte de informática e tal, e trabalhava de madrugada, estava reclamando que ele entrava 9 da noite, saía 6 da manhã. Pô, aquela época, banco, compensação de cheque. Isso, exatamente. Da parte do Era processamento isso mesmo. à noite, né? Ele trabalhava na Fazenda Bradesco e a loja de material de construção estava indo bem. Eu falei, Pio, você vai trabalhar no meu restaurante comigo. Do Fellini. Você tá louco? Nunca trabalhei em restaurante. Eu falei, mas você tem o que eu quero, você tem a sensibilidade. Você tem a sensibilidade, você tem paladar. Não vou, tal. Não, você vai. Vem pra cá, tal, não sei o quê. Quanto você ganha aí, tal? E falei, eu vou bancar esse cara. E foi assim. E o Pio topou. E foi aí que a Fellini virou a página. Caramba, Zé. Virou a página. Quando o Pio entrou lá, aí tinha alguém com olhos de dono que chegava de manhã e ficava até fechar, ia até a noite, e lá mandava fazer o prato de novo, tal, e ele me ligava assim, meu, isso aqui tá uma... Manda. Tá ruim, não sei o que lá, precisamos arrumar alguém. Mas quando eu disse para vocês no início aqui que eu sou um cara abençoado, e realmente eu sou abençoado, um dia meu irmão me telefona, na época não tinha telefone celular, né? Era tudo no fixo. Ô, fulano, telefone para você aqui, vou eu correndo lá, atenderam. Zé, você vem para cá agora, bateu na porta aqui um cozinheiro, ele veio de São Paulo, ele trabalhou no Lelis, não sei o quê. No Lelis? Lelis, olha eu falei, como assim? Segura esse homem aí. Aí o homem bateu na porta. Olha, eu tô vindo de São Paulo, eu não quero morar mais em São Paulo, tô cansado de São Paulo, queria trabalhar em Campinas, eu passei aqui na porta. Gente, esse homem simplesmente fez a Fellini virar o que é. Mudou tudo. Teve o meu irmão e o seu Irineu, que eu sempre me emociono até de O falar. nome dele, do Lelis, do chefe? Não entendi. Erineu, o nome Irineu. dele. Ele foi, não sei onde anda, a gente está tentando localizá-lo já depois de tantos anos, né? Nossa. Porque depois ele acabou querendo voltar para São Paulo. Mas em pouco tempo, em 6 meses a comida ficou numa qualidade, eles começaram a aceitar, acertou o time, aí entrou aquele time que hoje, inclusive, tem a Fellini, tem filhotes, né? Restaurantes que... Tem vários. Isso é vários. uma observação legal. Vários restaurantes de Campinas, de italiano, são ex-funcionários do Fellini. Exatamente. E assim, mantiveram qualidade, e é legal, não são concorrentes.
E é legal essa expressão, são filhotes mesmo. São porque, filhotes, eu me dou bem cara, com todos eles, tá tudo sensacional. bem. Viajam juntos, né? Viajamos juntos, às vezes, são pessoas que eu tenho o máximo respeito, que ajudaram a Feline chegar onde chegou e Seguiram seu também caminho. agradecem a Feline. Todos eles falam, nós vamos ser gratos a Feline. Tem empresário que está muito bem de vida, que era meu garçom. Tem outros que entrou como pieiro, lavando prato. Hoje tem o restaurante dele no Cambuí. Sim. Olha E que saiu da legal. Feline. Lavador Isso me de orgulha. Pô, Isso me sensacional. me orgulha muito, né? Melhor escola possível. E aí o Feline, então, desabrochou, copiou meu irmão. E quando eu fui montar uma loja de material de construção no Cambuí, eu com aquelas minhas visões, às vezes megalomaníacos, né? Achei um terreno de 4.700 metros na Avenida Orozimbo Maia. Ô, louco, 4.700. 4.000, falei, vou montar minha loja aqui. Aí fui atrás, descobri que aqueles lotes eram todos eles da família Bueno de Miranda, que foi quem loteou o Cambuí. Nossa. E esses herdeiros receberam esses lotes, um monte de herdeiros receberam esses lotes, e estavam lá os lotes, parado. Isso é um rolo para desenrolar a documentação. Não, essa é outra história. E eu fui atrás dessa família, achei uma parte em São Paulo, uma parte em Jaú, e eles, que são meus amigos até hoje, ficaram muito gratos, porque despertou uma coisa que para eles só estava dando prejuízo, pagando IPTU, aquela Ai, limpar meu Deus, terreno lá e tal. vem outra promissória aí. E eu aluguei os 4.700 metros. Ah, meu Deus, alugou. Aluguei. E falei, vou construir a casa nova aqui. É. E realmente comecei a construir, fizemos a primeira parte. E a parte de esquina, que seria a cereja do bolo, eu não tinha dinheiro para tudo, falei, vamos devagar. Só que aí veio o Plano Real, 94. Ah, do Collor. Não, Real. Ah, o Real, perdão. Real, do do Fernando Henrique. Fernando Henrique. E aí- Recupero, né? Que foi, Acabou a Ministério inflação. E nós todos fomos filhotes da inflação. Então, vocês vão lembrar de Uemura, Manolo, Sim, lembra? sim, Era tudo sim. filhote da inflação. E Ganhava quando acabou a dinheiro no giro do inflação, os estoque. comerciantes não souberam trabalhar. E eu estava vendo aquilo e falei, gente, se a gente começar a continuar trabalhando com as margens que trabalhavam antigamente, nós vamos quebrar. Vai quebrar. Porque antigamente você virava a tabela, entendeu? Da noite pro dia. Então você podia pôr uma margem mínima, porque aquilo que você comprou lá atrás, você Já pagou. desvalorizou. Era coisa de 80% ao mês a É, inflação, não sim. era Era pouca louco, né? coisa, né? Então era legal, assim, não era ruim, não, viu? Deu para ganhar dinheiro ali, viu? Mas ao mesmo tempo a sociedade sofria demais, enfim, às vezes o ganho que você tinha era irreal, porque você ganhava, mas a O hora que você poder comprar também já aquisitivo estava valendo diminuía. mais, era uma coisa esquisita. E as lojas de material de construção começaram a quebrar. Quebrar. Infelizmente, tivemos até suicídio de amigo meu. Nossa. A maior loja de material de construção de Campinas. Eu Não tive, aguentou a pressão. tive até uma conversa com ele na época. Falei, olha, nós vamos nos ajustar. Não, isso aqui não tem jeito, tal, não sei o quê. Um dia eu descubro que ele tirou a própria vida. E eu falei, bom, quer saber? Eu não vou quebrar, não. Eu simplesmente vou botar o pé no freio e não vou fazer o meu plano, vou enxugar tudo que eu puder aqui e vou segurar essa fase até todo mundo se adaptar a essa nova maneira de comercializar. Nova realidade. Né? Nova realidade. E aqueles gigantes que tinham da época quebraram todos. Irmãos Romano, Irmãos Coco, Emura, de São Paulo, IG Franco, todos quebraram. Romano Center. Romano Center, você lembra, não existe mais. E não tinha também esses home centers de hoje. Essa é outra fase, outra né? fase, né? É outra fase. Não tinha 6C. Não Não tinha. Leroy. Não tinha, nem Leroy. Uhum. Aí eu falei, pô, e agora? Vou devolver esse terreno? Eu falei, não, quer saber? Eu vou montar um autolanche lá para me ajudar a pagar aluguel. Chamei o meu irmão já estava com a Feline consagrada, e eu falei, pô, e agora? Vou ficar pagando salário pro meu irmão está querendo participar, né? Falei, Pio, vamos fazer o seguinte, você foi muito bem sucedido, você é o cara, você soube aproveitar maravilhosamente bem. Pô, mas eu continuo como funcionário aqui. Falei, não, agora você vai ser patrão. Vem pra cá que nós vamos montar um autolanche. E o Pio virou Piu-Piu. Piu-Piu. Conta Foi aí com o nome. O que é um autolanche, pra quem não sabe? Aqui Autolanche era o seguinte, houve uma época em Campinas que era muito comum os lanches serem atendidos no carro. Você ficava dentro Modelo Então, você americano, ficava- era o raiz. Era um Operação tipo americana. driving, Uhum.
Era drive-in, né? Não era nem Drive-in. drive-thru, era drive-in. Não, drive-in. É. Não Drive-in. era você passava, Parava o era carro. Aí parava você mesmo. chega, deixa o farol aceso, o garçom vai, tira o pedido, você não sai do carro. Aí ele apaga o farol para saber que já foi atendido. Aí o cara vem com uma bandejinha que encaixava no vidro Que legal. e comia. Modelão americano. Muito. E aquilo ia até 6h30 da manhã. A galera 7 saía da da balada, manhã. passava no piu-piu. O pessoal que saía da É. balada ia comer lá. Lá no Piu Piu. Na Lanche. headline. No alto lanche. E o piu-piu. E aí, só que eu não podia viver só da balada, né? Só da balada não dava certo, só da madrugada. Eu precisava ter um movimento aí. Durante o dia. Não, durante o dia não abria. Só abria à noite. Só abria à noite. Mas 5h30, 6 horas da tarde. E esse nome piu-piu, ele sugeria o piu-piu lá do Frajola. E a gente começou a desenvolver um mascote que caiu no encanto da criançada. Que legal. Ah, é o piu-piu, é o piu-piu. Tanto que uma vez, vamos botar um piu-piu, colocar um piu-piu inflável no telhado, É. e aquilo a Viralizou. criançada apaixonava. As mães falavam assim, gente, meu filho faz eu passar todo dia Só para pra ele falar ver. tchau pro piu-piu. Uma vez o piu-piu quebrou a máquina e o piu-piu murchou. E aí É, as mães Fábio. começaram a ligar, meu filho tá chorando que o piu-piu morreu. Pelo amor de Deus, Enche esse negócio. conserta o piu-piu aí. Olha, cada um, eu não imaginava A força do a personagem. força que tinha um personagem que pra mim era só um Um mascote. que tava enfeite lá, ali, né? De uma diversidade, de um momento econômico, você virou uma oportunidade. Virou uma Olha que oportunidade. Que legal. Aí com essa cara. história de criança, a gente montou um parquinho de madeira, sabe esses parquinhos Sim, de creche? Uhum. Aham. Aí eu falei, descarrega um caminhão de areia aqui no estacionamento e vamos montar um parquinho. Tinha balanço, escorregador, gangorra. Foi um sucesso. Eu falei, opa, peraí. Temático de novo. Eu não lembro De de ter nenhum. visto nenhum restaurante com espaço kids na minha vida. Eu não lembro. Você foi o 93 precursor. não tinha. Olha, né? eu não sei se Você foi no 94, Brasil, é. mas em Campinas com certeza. Campinas foi o precursor. Todo Só que mundo quando lembra. chovia, a criançada não podia. Eu falei, vamos botar o escorregador aqui para dentro. Aí fomos atrás de escorregador de plástico e tal. E assim nasceu o tal do Do espaço do Play Kids, que tá aí até hoje. Que legal, cara. Hoje a referência em Campinas, quando você quer ir para algum lugar com É, kids, é. você lembra do... É, e os restaurantes adotaram de tal Adotaram. maneira isso, que tem restaurante, inclusive, que cobra para usar, Exato. porque é até Uma justo. baita estrutura, né? É uma baita estrutura, você tem que ter, manutenção, Monitor. monitor, né? você tem que ter laudo de engenharia, porque a coisa é séria, É né? sério, é acidente. Se uma criança tudo. se machuca. Então foi assim que nasceu o Piu Piu, Que legal. que agora é Mr. Piu. E Zé, vamos falar um pouquinho de marketing agora, né? A gente falou bastante da história, do propósito, né? Da questão temática e tudo mais. Quais são as ações de marketing que trazem mais resultados para o Fellini e para o Piu? Não existe melhor marketing do que você fazer um bom produto e um bom atendimento. Boa. Esse é o maior marketing que tem. Aliás, eu tenho comigo, diferentemente, eu costumo me autodefinir como meio um pouco dinossauro do tempo antigo, né? Porque a gente sabe hoje que o ideal para ter um bom retorno é ter escala. Sim. Quando você tem escala, Você ganha no volume. você ganha no volume, você concentra os seus custos e tem escala, você fatura. Eu não consigo ter escala porque eu ainda tenho aquele... Eu sou um pouco retrógrado nesse sentido, porque eu quero criar um filho, nascer um filho, parir um filho, como eu chamo os meus negócios, mas eu gosto de criar, gosto de estar ali, gosto de Ver crescer. ver crescer. Isso é uma coisa que eu não recomendo muito, porque escraviza um pouco a gente e não te dá muita escala, né? Mas quando você faz bem feito, você fica ligado na matéria-prima que você está recebendo e você capitaliza com os seus colaboradores um relacionamento de confiança, a coisa vai que vira o melhor marketing. Tá. Agora, não resta dúvida que hoje em dia, ao contrário da minha época, que pagava televisão, outdoor e tal, hoje não tem segredo, é rede social. E, né, a rede social é o que comanda Assim, ainda. Você teve no começo da sua história 2 grandes influenciadores. Eram os que influencers não, da não- época. Não chamava isso, né? Mas, pô, Chico Anísio, né? Anísio. Boa. E um dos maiores comunicadores que tinha. Da né? Rede Globo.
Você usa influenciadores hoje, assim? Não. Não. Eu já tive participei de um aplicativo que chamava Freebie. Eu não sei o Freebie. Ele foi vendido. Foi vendido, né? Foi vendido. De desconto, né? De cupom. Não era desconto. Ele era uma rede social para influenciadores. Exato. Tá. Né? Tá. Aí ele foi vendido, eu até conheci o pessoal lá, o Pedrão lá, e ele fazia com que os influenciadores eles fossem visitar o restaurante, e aí eles faziam lá uma propaganda do restaurante, permuta tal, e tudo mais. Você chegou a usar um Você- pouco. Sim, usei. Então aí o restaurante recebia os influenciadores Exatamente. associados ao Freebie, né? Exatamente. Era mais ou menos isso. Exatamente. Então, E em boa. contrapartida, eu dava uma bonificação, Pagava um aluguel, né? Uma mensalidade uma no mensalidade aplicativo. para o aplicativo. O aplicativo gera um cupom de desconto para o influenciador de acordo com o número de Seguidores, que ele tem, é o engajamento. desconto. Aham. E esse influenciador tem que, em contrapartida, fazer as publicações e provar que fez as publicações para que possa ter Direito o àquele direito ao desconto. Se benefício. porventura ele vai lá, gasta o cupom e não faz, o Freebie corta ele. Muito interessante. Era bem interessante. Eu acabei parando porque ficou um pouquinho viciado, sabe? Eu comecei a notar que sempre os mesmos influenciadores que estavam ali, eu acho que faltou ou falta ainda uma divulgação maior para o aplicativo, porque o produto é muito bom. A ideia era realmente Muito muito boa, bacana. muito boa. Imagina, uma associação, uma rede de influenciadores para divulgar influenciadores, mas em contrapartida era o restaurante. Unir influenciadores a muito restaurantes. legal. Não, muito A ideia legal. foi legal. boa. E franquear, Zé? Nunca apareceu oportunidade? pra- Já, várias oportunidades eu tive. É. Sim, especialmente do Piu Piu, Do né? Piu Piu, Que é né? uma escala mais fácil de modular. A Fellini é mais difícil, porque a Fellini é tudo artesanal, é tudo feito lá. Muito mais difícil replicar. É mais difícil replicar, mas não é impossível. Não é. Tá? Haja visto Outback. Mas, haja visto, exatamente. Exatamente. Mas conforme eu disse anteriormente para você, chegou um ponto da minha vida que eu falei, eu semeei até agora está na hora de ter um pouco mais de tranquilidade, porque eu não sou aquele tipo de cara, eu me envolvo, eu quero me envolver. E até então eu me envolvia menos, porque o meu foco era material de construção, né? Eu vivia de corpo e alma. Cheguei em 1988, a nossa associação me agraciou com o título de comerciante do ano naquela época. Associação Comercial de Campinas? Associação Comercial de Materiais De materiais de construção. né? Da qual eu participava, era muito engajado. Aliás, por falar em associação, uma das coisas que eu tive o prazer de participar foi de ser um dos fundadores da Brasil aqui de Campinas. Que legal. Porque quando eu saí da Casa Nova e achei que fosse aposentar, definitivamente, né? Eu acabei caindo para o restaurante, até por circunstância, porque em 2015 teve aquela crise toda da Dilma, tal, Sim, não sei o quê. 2015. E eu não tinha adquirido, o prédio do Piu Piu estava muito velho, acabado, ele precisava de reforma, mas ao mesmo tempo os herdeiros que me alugaram já tinham acabado o inventário e já tinham seus próprios donos, então a dificuldade de negociar. Eu falei, como é que eu vou botar dinheiro aqui? Mas, mais uma vez, Deus foi generoso comigo, que eu acabei comprando o terreno do Piu Piu. E aí, quando chegou em 2019, nós fizemos aquela grande reforma. E nessa que eu entrei no ramo, porque até então eu atuava em restaurante como um investidor, um consultor, eu não estava na operação do dia a dia. Diferente do seu irmão. Diferente tá do lá meu irmão. todo dia. Mas de 2016 para cá eu entrei na operação e comecei a entender o que é As dificuldades. as dificuldades e tudo mais, e me apaixonei. Hoje eu posso garantir para você que legal. sou muito mais apaixonado pelo ramo de restaurante do que de material de construção. Olha só. Não tenho saudade. A Eu hospitalidade está no sangue. Eu tenho grandes lembranças do material de construção, tenho grandes amigos, tudo, mas não tenho aquela saudade. Pô, e você falou de Romano, um abraço para o meu amigo Marcão, Marcos Romano, da família do Romano Center. Velejador, grande velejador, casca grossa. Um abraço, Marcão, um Olha abraço. só, você Marcos conheceu o Romano. pessoal. Ô Zé, você, 2016, falou que colocou a barriga no balcão para trás, né? Para operar e tal. Foi isso mesmo. Hoje, como é que você olha a gestão do negócio? Você tem algum indicador que para você é primordial?
Como é que você faz a gestão financeira dos seus negócios? Fala um pouquinho para nós. Olha, hoje, o importante hoje, e curiosamente o mais difícil, são pessoas. Sem pessoas, você acaba se escravizando no negócio. E é fundamental que o administrador tenha pessoas de capacidade para fazer a gestão do seu negócio, até para se ver livre, para pensar, para criar, não é mesmo? E eu tenho essas pessoas em posições estratégicas, pessoas de muita confiança, que fazem toda a gestão financeira, e eu trabalho nessa supervisão geral, tanto da parte de compras, da parte de financeira, enfim, toda a gestão do salão. Por exemplo, nós vamos ter o Dia dos Namorados agora, eu já estou ajudando a criar que prato nós vamos ter no Dia dos Namorados, essa coisa toda, eu estou sempre ligado. Agora, o fundamental realmente está muito difícil, é a gestão de pessoas. Depois da pandemia, então, ficou um problema extremamente grave. Como é que você faz contratação? Como é que é teu processo de contratação para achar talentos? Então, porque não é todo dia que bate na porta não, o chefe do Leles querendo mudar para Campinas, né? É muito difícil, é muito difícil. Historicamente, as contratações eram feitas por indicações. Você tem seu Sempre time foi um grande canal, e você né? pergunta tô precisando de um chapeiro, tal. Quem que você tem? Normalmente são nordestinos, são baianos, são os melhores que tem, algum né? Parente, algum amigo. Sempre foi assim. Hoje você não consegue mais. Está uma dificuldade tremenda. Então, hoje eu tenho ido para sites de emprego, indo para o CEPAT, aqui de Campinas, e invisto lá algum valor por dia de divulgação. Aí você recebe lá uma pancada de currículos. Vem muito currículo. Mas desses muito currículos, vem 100 currículos, você consegue separar 10, 15. Porque você contrata, você põe lá para auxiliar de cozinha. Aí vem o cara de logística, vem o cara que é jardineiro, vem o cara que foi pedreiro, que não dá para você treinar todo mundo ali. Você tem que pegar alguém que tenha noção do negócio. Está com quantos funcionários hoje? Na Fellini eu tenho 48. Nossa. E no Mr. P eu tenho 40. Uau! Mais alguns terceirizados, manobrista e tal, essa coisa toda. Todo mês tem 10 de férias. É por aí. Imagina. Aí você escolhe 10, você consegue falar com 7. Desses 7... 3 aparecem. Nenhum aparece. Você marca a entrevista, não aparece. Tá muito difícil. É incrível. O cara simplesmente não aparece. Cara, até onde pergunta vai assim, apagão de mão de obra, né? Isso mesmo, apagão. Não sei, viu? No ramo da construção, eu trabalho um pouco com obra também, né? De casas para venda. E funcionário para construção civil tá impossível. Os ruins estão empregados. Os ruins estão com a agenda lotada. E você vê que você não tem uma sucessão, né? O pai pedreiro, o filho não quer ser pedreiro. Não. O pai, né, que tá lá no ramo, é a mesma... E casa, a inteligência artificial ainda não constrói. Exato. Não constrói. Massa italiana, a inteligência artificial ainda não produz. Esse é um problema que... O governo tem que se alertar rapidamente, porque esse auxílio emergencial, que é uma coisa boa para quem realmente precisa. Usou de verdade, Quem usa de verdade, mas ele tem sido, muitas vezes aí, na maioria das vezes eu diria, né? Mal utilizado. Mal utilizado. Ou direcionado para outros meios, para outras finalidades. Se na construção, que o cara trabalha de segunda a sexta, ele não quer, você imagina no restaurante que tem que falar para ele que ele tem que trabalhar de sábado, domingo, feriado até meia-noite. Aí a moça fala assim, mas tem que trabalhar de domingo? Eu falei, moça, é um restaurante aqui. Ah, não, trabalhar de domingo eu não quero. Só quero trabalhar sexta até as 4 da tarde. Como é que faz? É isso. É o nosso dia a dia no Colibri, né, Douglas? Restaurante não dá problema de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde. Você sabe como é que é. É sábado, domingo, é no dia das mães, domingo à tarde, que dá. Esse é um assunto que eu acho que tem que ser resolvido de uma forma até coletiva, usando a nossa Brasel lá, agora com o André, né? O André Candreva. E indo lá para o Paulo Somuti, e pegar as entidades de classe e tentar resolver, porque está indo para um caminho
Difícil demais. Muito difícil. É mão de obra. Mão de obra, né, meu amigo? Mão de obra é o maior problema nosso hoje em dia. E Zé, a gente falou um pouco sobre contratação, né? E treinamento. Chegou um funcionário novo lá na Fellini. Como é que faz? Então, a gente... esse funcionário tem que ter alguma experiência, né? E nós deixamos ele um período junto com alguém que vai ser responsável pelo treinamento dele. Tá. Então, se ele for garçom, ele vai entrar como um trainee, né? Quase como um cumim, e vai aprendendo. Se ele vai para a cozinha, ele vai colado, olha, né? Fulano, você está responsável por dar instrução para esse cara aqui. Né? Ó, no Mr. Pio, estou treinando agora um pizzaiolo. Pizzaiolo ia sair de férias e tal, eu normalmente não... O que eu faço? Eu procuro pegar aqueles que eu já tenho e fazer uma escala, dar uma escalada para que o cara tenha, assim, uma motivação de que aqui eu posso subir. Né? Então, no meu caso agora, acabei de pegar o meu balconista, o balconista entrou lá, tá, um menino bom. Eu falei, cara, vem cá, ó, nós vamos precisar contratar um pizzaiolo. Ele falou, bom, eu não sou pizzaiolo. Eu falei, mas aqui você pode ser. Por quê? Porque eu tenho como treiná-lo nessas condições, porque eu já tenho lá por um tempo para que ele possa substituir o outro. Pô, que legal, fazendo os talentos da casa irem evoluindo. Quando isso é possível. Nem agora, sempre. Quando, por exemplo, se eu perder o pizzaiolo hoje, o meu titular, eu estou quase a pé. Eu tenho que contratar um pizzaiolo de fora e colocar lá. Por isso que sempre tem que ter um plano B sendo treinado lá. Deixar o cara mais ou menos ligado. O ramo da hospitalidade é extremamente sensível a pessoas, né? Um tempo atrás, um amigo meu foi num restaurante que ele sempre ia todos os sábados para comer feijoada. E aí ele chegou no restaurante e falou, pô, tá diferente, sabe? O serviço tá diferente, a feijoada tá diferente. Aí ele chamou o garçom e falou, viu, eu não tô conseguindo identificar, mas o que mudou? Ele falou, não mudou quase nada, mudou o maître e o chefe de cozinha. Porra, mudou tudo. Só não mudou o nome do restaurante, porque o resto... Eu sou de um tempo que a gente falava assim, né? Funcionário bom é aquele que veste a camisa da empresa. Né? Uhum. É isso que a gente falava. Aí depois a gente falou assim, não, funcionário bom é aquele que veste a camisa da empresa e sua camisa da empresa. Nunca tinha ouvido essa, Zé. Agora não. Funcionário bom é aquele que veste a camisa da empresa, sua a camisa da empresa, e você tá junto com ele, resolvendo com ele os problemas da família dele, da casa dele, para que ele tenha essa motivação de estar junto com você. Tem que se envolver no pessoal. Você tem que se envolver. A gente falava assim, cara, ó, é o seguinte, aqui é o seu trabalho, os seus problemas ficam da porta para fora. Sempre foi assim. Esquece. Porque o cara, quando tem problema lá fora, ele traz para dentro, né, Zé? Ele já vem, você tem que falar assim, como é que eu vou acolher esse cara para ele não ir embora? Ele precisa de colo. E você tem que trazer o cara para o colo. Aumentou muito a nossa responsabilidade enquanto patrões. Aumentou demais. Faz todo sentido. Porque você tem que ajudar a resolvê-lo. Sai mais barato e do ponto de vista humano também tem tudo Faz todo sentido. Faz todo sentido. Do que você perder um cara que está sem cabeça para trabalhar. Agora, quando ele se sente acolhido, pô, esse meu patrão está me ajudando a resolver o problema do meu filho, tá me ajudando a resolver o problema da minha esposa que está doente, pô, sabe? Pô, pega o carro da empresa aí, leva lá para ele o sofá que ele acabou de comprar, tal. Bom, seu Zé, quanto que é isso aí? Cara, que é isso? Essas coisas fazem diferença no relacionamento. Né? Eu tive recentemente no curso do Marcelo Marani, aquele consultor de restaurantes, muito bom, sou grande fã do Marani. E nessa oportunidade teve uma palestra do pessoal do Mani, um restaurante Aquilo lá em São Paulo, super famoso. E quer mais um café, Zé? Um cafezinho? Eu aceito um café, então, sim. Valeu. Sem açúcar? Por favor. Sem açúcar. E ele montou um banco para os funcionários. Então ele criou lá as regras, olha, tem que ter mais de 1 ano de casa para poder usufruir desse benefício, e aí tem a avaliação dos funcionários no final do mês,
E aí os funcionários mais bem Olha que avaliados têm direito a pegar um empréstimo, mas aí para o funcionário valorizar o empréstimo, ele faz o seguinte, ele fala, olha, você vai no banco, vê lá a quantia que você precisa, preciso de 10 mil, e vê em quantas parcelas e qual o valor de cada parcela que o banco te cobraria. Aí o cara vai lá pedir um empréstimo de 10 mil para reformar a casa dele. Pô, o banco manda, olha, 24 de 1.800, sabe? Tipo, aí ele pega, aplica lá um mega desconto no valor da parcela e financia praticamente sem juros. E aí o funcionário entende a diferença entre o que ele pagaria para o banco versus a quanto que o restaurante está emprestando para ele. E aí, se o cara falta sem justificativa, enfim, tem algumas regras lá, ele perde o benefício, entendeu? Isso aí, tem que ter, né? Então, eu falei, olha que interessante, né? O cara tendo que criar mecanismos que não tem nada a ver com o negócio para premiar, para ajudar os funcionários. Achei bem bacana. É você se preocupar com pessoas, né? Não com negócio só. Né? Exatamente. Agora, vamos falar de futuro? Ele brincou que ele tem mais... Não, diga. Não, isso não é só no sentido dos funcionários também. Até com a nossa coletividade enquanto comerciantes, há que se ter. Por isso que eu tenho esse espírito associativo que eu carrego desde o tempo de material de construção, e eu ficava inconformado quando eu cheguei para o ramo de restaurante, que não tinha uma associação, não tinha nada. Uma união, né? Não tem nada, né? E você sabe, Zé, que esse negócio da união dos restaurantes, eu sinto muito ainda, melhorou bastante, mas muitos clientes que perguntam assim, cara, posso falar com o fulano de tal para ele me dar algumas dicas? E aí eu chegar para falar com esse dono de restaurante e ele ficar meio melindrado, achando que vão copiar o negócio dele. Isso ainda, né? Isso existe, tá caindo, tá melhorando muito, mas ainda existe nos restaurantes, né? Que ainda... Isso seria super importante para o Brasil, porque é um mercado extremamente pulverizado, o mercado de bares e restaurantes aqui no Brasil, né? Tem aquela estatística que a gente sempre fala, aqui no Brasil, 80% dos restaurantes são single site stores, como eles dizem lá nos Estados Unidos, ou seja, são restaurantes de uma loja só, de um dono só. E só 20% dos restaurantes aqui no Brasil são redes, sejam elas próprias ou franquias. E nos Estados Unidos é o inverso. 83% dos restaurantes nos Estados Unidos são redes. E 17% é o restaurante de uma loja só, é o restaurante de um dono só. Então lá é extremamente fácil você criar uma associação forte. Porque se você junta 20 restaurantes, você está falando aí de 100 mil lojas, né? Porque esses 20 é redes, tudo rede. Né? E então, assim, com poucos associados, você consegue fazer uma associação extremamente forte. E aqui no Brasil, como é muito pulverizado, realmente é muito difícil a gente conseguir unir os interesses. E essa é uma característica do Brasil, né? Voltando um pouquinho para o material de construção, uma informação aqui que é interessante. O maior consumo de cimento no Brasil, você vê construtoras, você que é do ramo, grandes lojas e tal, o maior consumo de cimento do Brasil vem das lojas de bairro. Olha aí. Não fazia ideia dessa cimento do Brasil não está na Odebrecht, não está nos prédios. Não, está nas lojinhas de materiais de construção, porque é tão pulverizado, como você está dizendo aí, que é ali que escoa a produção nacional em grande escala. Em grande escala, muito mais do que nas empreiteiras. A mesma coisa é o nosso ramo, é boteco em cada esquina, onde tem uma igreja na cidadezinha, tem 2 botecos. Tem 2 botecos do lado. Zé, a gente falou aqui no começo de passado e futuro, né? Futuro. Qual o próximo projeto do José Ferreira? Olha, eu já estou em fase de puxar o freio de mão. O pessoal da Brasel, inclusive o Matheus, que tive o privilégio de, quando nós fundamos a Brasel, ele foi, eu não sei se eu já comentei isso, mas ele foi escolhido na minha casa, inclusive, né? Para suceder você na Não, suceder não. Para ser o presidente, o primeiro presidente. Abraço, Matheus, Maurão, do Benedito. Isso, 2 irmãos sensacionais aí, parabéns. Bom, enfim. E entregou a presidência agora para o André, né? O André, que é grande amigo também. O pessoal da Brasel é demais, viu? Gente boa demais, né?
E eu não sei nem por que eu estava falando isso, agora fugiu. Ele estava falando de projetos futuros e aí... então. E aí, Tá na hora quando, do freio de quando mão. o Matheus, ele não pôde ser reeleito, né? Ele me procurou, o André também me procurou. Ô Zé, você... Gente, primeiro que eu não me sinto qualificado para participar. Segundo que precisa de jovens, precisa de gente que tem mentalidade mais aberta. E segundo que, pô, eu não estou mais na idade, né? Eu tô mais para botar o pé no freio, curtir um pouco mais a vida. Mas mesmo assim, apareceu coisas aí que, de repente, do lado da Fellini, as coisas estão indo muito bem e há um mercado aí cada vez mais crescente das pessoas quererem fazer a própria comida em casa. Então, de repente, mais para frente, vai pintar a rotisseria Fellini. Mas é um projeto ainda, nós estamos negociando local e tudo mais. Mas depois disso... Havia um Empório Fellini. Empório Fellini, você matou em cima. Aí, ó. Matou em cima. Parabéns. Esse é o nosso sonho, mas para falar a verdade para vocês, tá na hora de eu já ficar mais de conselheiro, né? Tem uns amigos que me chamam de ancião, eu tô mais pra ancião, né? O pessoal da Brasil me chama, liga para ancião. Que legal. Velho, é um dinossauro. Então eu tô mais para ancião do que para novas realizações, viu? Zé, meu amigo, e eu posso chamar de meu amigo porque o cara... Muito obrigado. É um privilégio. Ídolos na gastronomia, meu amigo, você tem? Quais são? Você fala como... referência, assim, pô, você tá dentro empresários dois do ramo, segmentos, chefes. né? Um pega bastante italiano, outro que pega um pouco mais, né? Tem 3 em 1 ali, né? Buffet, hamburgueria, pizzaria, tem massas agora lá também, no Pio. Tem. Mas tem alguma referência na gastronomia? Algum nome? Algum chefe? Tem um empresário? Eu sou muito fã do Pique em São Paulo. Pique. Sou muito fã desse cara. Eu fui tão fã dele que eu consegui trazer ele para Fellini uma época para fazer uma consultoria. E ele acabou de ganhar mais uma estrela Michelin. E eu fico muito orgulhoso pelo trabalho dele. Um cara simples, de uma criatividade extraordinária. Está indo muito bem com o restaurante dele. É italiano também, mas é uma outra pegada, é uma alta gastronomia. Não é o viés da Fellini. E inclusive quando nós fizemos uma contratação, é curioso, tem muita gente que fala assim, pô, o legal da Fellini é que não mudou nada, sempre foi assim. Ninguém percebe. Não sabe os bastidores. Né? Não é assim. Mudou e mudou muito, mas as pessoas não percebem, né? São ajustes finos que a gente vai fazendo que não impactam tanto, né? É como aquele cara que... Você lembra quando a gente começou a tomar vinho? Que tomava sangue de boi? Almaden. Começou com sangue de boi. Depois, quando tomou Almaden, Forestier, hoje a gente não consegue pôr na boca. Hoje o Zé tá de peramanca pra cima. Mas o prazer é o básico da semana. Petrus. Mas se nós tivéssemos um aparelho chamado felicímetro que me disse, aquela época, quanto ia o felicímetro ao tomar um copo de Almaden e hoje quanto vai o felicímetro ao tomar um peramanca, vai bater no mesmo lugar. Porque foram momentos diferentes, referências diferentes. Que legal, que legal. E é isso. Agora você falou como a gente fica feliz de ver os amigos da gastronomia, da hospitalidade irem bem. E aí você falou da estrela Michelin, né? Então, o Guia Michelin, o guia mais importante do mundo da gastronomia, e as estrelas Michelin, né? Que o máximo são 3 estrelas Michelin, é o máximo que um restaurante consegue chegar. E eu estava, Zé, em Chicago, na NRA, na feira junto com a turma da Abrazel toda. Tava lá Matheus, Maurão, eu não pude. Andreva, Pablo, Murilo, a galera toda lá com a gente. E aconteceu no Copacabana Palace a premiação do Guia Michelin para o Brasil. E a gente agora está com 6 restaurantes no Brasil
com 2 estrelas Michelin. Uau. Infelizmente, a gente ainda não tem nenhum restaurante brasileiro com as 3 estrelas Não Michelin, tem. mas já estamos com 6 restaurantes no Brasil Com uma estrela. com 2 estrelas, com 2 estrelas. O Pique é uma delas. É uma delas. O Pique é uma delas. E desses 6, 4 são clientes Colibri. Então a gente ficou que muito bacana. feliz. Legal, né? Né, dos Muito 6 legal. mais estrelados. Hein? Aí a gente fez um post nas redes sociais. Colibri tem 8 estrelas Michelin. Né? Não. Muito bom, né? Então E foi você vê, muito né? legal. E são restaurantes, como entrando na estatística, que não pertencem a grandes redes, né? São Sim, sim, É, sim. É total. dos nossos clientes. É. Pô, parabéns pro Dom, né? Alex Atala, Alex. mestre no negócio. Uhum. O Tuju lá do Ivan, do Lucas, filho do Maurício Medeiros, está lá também. Um abraço. O caso. Não é. Otec Otec. e Laçai. Isso, é isso aí. Lá sai. Mas olha, Douglas, só para concluir, quando você, eu não gostaria de citar mas eu tenho, acho que Campinas tem uma gastronomia muito boa, tem ótimos restaurantes e talvez se eu fosse citar algum aqui, eu ia Não. cometer alguma injustiça. Não, né? mas você vai ser obrigado, porque existe um quiz aqui. Vamos lá, não vou fugir dessa, não vou escapar dessa. Não vai fugir. Os conselhos do Zé para quem quer abrir um restaurante. Zé, tô com dinheiro, não tenho experiência nenhuma no ramo da gastronomia, quero abrir um restaurante. Olha para aquela câmera ali e dá alguns conselhos para essa pessoa. A primeira coisa é ter pé no chão, pesquisar bem o que quer fazer, aonde vai fazer, e para isso é fundamental. Hoje em dia, a gente tem essa ferramenta de contratar alguém especializado para dar essa orientação. E no escuro, para se pilotar um avião, tem que ter um curso. Para fazer uma cirurgia, tem que fazer o curso de medicina. Ninguém sai fazendo qualquer coisa simplesmente. Não é como na minha época. Na minha época, isso era possível. Aliás, não poderia ser diferente porque a gente não tinha essas ferramentas. Hoje, não. Hoje tem que se especializar, tem que estudar, tem que contratar gente profissional sério para fazer a coisa certa. Fazer só porque eu tenho dinheiro e eu quero, e esse é um grande erro. Um grande erro de quem acha, mas eu já escutei tanta gente falar assim, pô, esse cara cozinha na casa dele com os amigos, você precisa abrir um restaurante, Aí o cara abre e quebra. Por quê? Porque restaurante não é só saber fazer comida. Restaurante tem que ser, acima de tudo, gestão. Por isso que está cheio de chefe de cozinha que abriu o restaurante e quebrou. E quebrou. Tá aí acho que não devo citar. Milhões de exemplos. Não vamos citar nomes de famosos aí, né? Sim. Mas quebrou porque não é só fazer comida, é gestão. É gestão. E para fazer gestão, você tem que ter pesquisa, você tem que contratar gente que vai te orientar, que isso não é despesa, isso é um investimento fundamental para montar um negócio e ter sucesso. Aí, depois, com tudo isso, tem que ter aquela boas doses de suor e, acima de tudo, a bênção lá de cima, porque se não vier a bênção, você pode ser o que for, mas tem que ter o homem lá em cima, tem que falar assim, cara, você vai. Que legal. É mais Sem palavras. um complexo Parabéns, informativo Parabéns. desse. É isso. Douglas, estamos chegando ao fim. Passou 1 hora já, você acredita? E ficou história para trás ainda. Falando pra você, Ficou história para trás. Vamos fazer aquela brincadeira aqui? aquele bate-bola, bate-pronto. Zé, a gente vai fazer uma brincadeira com você agora. É assim. Vamos lá. A gente vai te perguntar algumas categorias de restaurantes. E você tem que falar o primeiro restaurante que vier à sua cabeça. Obviamente não vale os seus. Claro. Pode ser em qualquer lugar do Brasil o restaurante, tá? E essas serão as dicas para o final de semana de José Ferreira. Zé Ferreira. Mas tem que ser um só? Um só, um opção. só de cada Uma opção. categoria. Um só eu vou fazer. O vou ser pessoal vai injusto. entender, o pessoal vai mas- entender. Douglas, Tem muitas opções. Melhor hambúrguer. Puxa Hamburgueria, vida. né? Melhor hamburgueria? Thanks Burger. Thanks. boa. Melhor comida japonesa. Do meu amigo Eduardo Kaizen. Kaizen. Disparado. Boa. Disparado.
Melhor pizza, Zé. Brás. Oh, boa, CATC. Boa. Melhor boteco, meu amigo. Ai. Ai, meu Deus do céu. Os outros vão entender, Zé. Os fica outros vão tranquilo, entender. Eu gosto do Candreva. Ai, puta referência. Tem como. Melhor restaurante pra ir com a família. Aí vamos incluir a culinária, tudo. Opção familiar. Eu gosto muito do Theo Medeiros, né? Ah, o Theo já foi citado. já foi O citado. Theo já foi citado. Gosto muito do Theo. Que legal. Posso falar do Benedito aqui? Lógico, sem dúvida. Vale dois, então. Vale dois. Bifes meus dois preferidos. Tem o único também, gosto muito do único, do Jurandir. Que legal. Que legal. Campinas está bem servida. Tá bem. Campinas não perde muito né? para São Paulo, não. Não, É verdade. Daltore está muito Daltore bem tá posicionado. Tem muita gente boa. Que legal. Que Muita legal. gente boa. Meus amigos, estamos chegando ao fim do nosso episódio Restaurantes Incríveis. Essa história de vida maravilhosa do José Ferreira. Obrigado, Zé, por você ter vindo aqui, dividir toda essa experiência com a gente. Douglas, considerações finais? Cara, é muito legal quando você conversa com pessoas que, além de trazer conteúdo, traz sinceridade, né? Então, não é só teoria, não é só vivência de mercado, números, tal. Não, cara, é história de vida. Isso é muito bacana. Que legal. Zé, o microfone é seu. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. Conforme eu tinha dito para vocês, a gente que tem história longa, né? Tem mais história para contar do que para viver. E hoje foi um momento muito agradável. Eu agradeço essa oportunidade de estar podendo trocar essa conversa com vocês e passar um pouquinho da minha história. Ajudar um monte de gente. Ficou um monte de coisa ainda para trás. Tem tantos episódios. Né? Eu fico na minha salinha no escritório, meu QG é ali no Mr. Pio, né? Sim. Ali que eu fico. E tem lá minha financeira, meu gerente. E toda hora tem uma historinha que mas eu já passei por isso. Conta essa história, seu José Ferreira, que a gente gosta. E aí tem uma história que eu vivi, sempre tem uma vivência, e é gostoso demais isso. É o que sobra da vida, né? A gente vai sair dessa vida um dia e a história fica. E tomara que seja uma história que sirva para alguém. Sim, né? Perfeito. A começar pelos meus filhos, né? Uhum. Que sirvam para eles e para quem estiver assistindo e vendo. Que legal. Campinas tem muito orgulho de você, Zé. Muito obrigado. Eu que agradeço, imagina. Meus amigos, muito obrigado pela sua audiência. Coloque em prática todas essas dicas que você aprendeu hoje aí no seu restaurante. Dê um like, compartilhe. E se você tiver qualquer pergunta que você queira fazer para o José Ferreira, pode colocar aí nos comentários que a gente faz esta pergunta chegar até ele. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Valeu!